terra. E agora nós sabemos que Jesus, ele está à destra de Deus, ele sabe a hora, ele está prestes a arrebatar a igreja. E quando nós vemos esse versículo, a Bíblia ela nos faz entender, o Espírito Santo, ele nos revela do arrebatamento da igreja. Muitas igrejas, eles não creem no arrebatamento, eles não creem que a igreja vai ser arrebatada. Umas religião ou umas denominações, ele quer que a igreja passará pela metade da grande tribulação. Mas a Bíblia, ela refuta todas essas teses. Aleluia. Outras creem que a igreja, ela passará até o final da grande tribulação, mas a Bíblia também, ela refuta também essa tese. Porque quando Paulo escreveu, aleluia, sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele revela, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo que nós não fomos criados, aleluia, para a ira futura, quer dizer, para a grande tribulação. E quando começamos a ler a Bíblia também revela mais de 320 vezes que Jesus, ele voltará e ele arrebatará a sua igreja. Então está concreto isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que Cristo, ele arrebatará a igreja. Que igreja é essa? Quando a Bíblia fala dessa igreja, não está falando de uma igreja fria, não está se referindo a uma igreja corrompida, não está se referindo a uma igreja, aleluia, que ela está perdida ou ela está, aleluia, corrompida com este mundo. Mas essa igreja, que ela vai ser arrebatada. Paulo, escrevendo a sua carta em Tito, ele fala que esse povo, ele tem três características. Esse povo é zeloso, esse povo é especial, esse povo, ele pratica boas obras, aleluia. E nessa noite, nós somos uma partícula desse povo que vai ser arrebatado, que é zeloso, que é especial e que tem praticado boas obras, aleluia. E nós continuamos a entender e ler a Bíblia, e o Espírito Santo, aleluia, ele fala, desde o Antigo Testamento, Deus, ele vem afirmando pelos seus profetas, pela sua palavra, pelos sacerdotes, pelos reis da antiguidade, que a igreja será arrebatada. Quando nós começamos a ler a Bíblia no primeiro livro, lá de Gênesis, nós entendemos que quando Deus, ele chama Abraão, aleluia, que a promessa estava sobre Abraão, a Bíblia fala que Deus agora, ele cumpre a promessa, dá o seu filho para Abraão, e lá na frente, quando o seu filho já está na idade de casar, a Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 24, que Abraão pega o seu servo, aleluia, e manda ele sair para encontrar uma mulher, por nome de Rebeca, que seria casada com seu filho. Lá nós entendemos, estudamos e compreendemos que ali é uma tipologia bíblica, aleluia. Por quê? Porque o servo de Abraão, aleluia, ele estava representando o Espírito Santo. Ele foi se encontrar com aquela jovem, com aquela virgem por nome de Rebeca, que ela representava, aleluia, a igreja. E quando ela se encontrou, aleluia, com aquele jovem, eles disseram, aleluia, com aquele servo de Abraão, eles disseram: você irá ou você ficará? A Bíblia revela claramente que ela é inspirada pelo Espírito Santo. Ela fala: eu irei, aleluia, se encontrar, aleluia, com meu noivo. Então nós entendemos e compreendemos pelo Espírito e pelo estudo da palavra, aleluia, que aquele servo, ele era o Espírito Santo, era o tipo do Espírito Santo. Aquela mulher, aquelas virgens, aquela Rebeca, ela era, aleluia, a tipologia da igreja. E aleluia, Isaac, ele estava representando Cristo aqui na terra. Então isso nos mostra que Cristo, ele arrebatará a igreja. A igreja não vai ficar aqui nessa terra, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Outras demonstrações bíblicas, outros textos bíblicos mostram que quando Enoque, ele foi arrebatado também para não ver a morte, também está simbolizando, está falando uma língua figurada do arrebatamento da igreja. Quando Elias também foi arrebatado num redemoinho, também está comprovando que essa igreja, ela vai ser arrebatada, ela vai ser tirada dessa terra com muita rapidez, aleluia. E quantos creem nisso e estão preparados, levante a sua mão comigo agora e adore a Ele, glorifique o nome do Senhor. Aleluia, nós somos a geração do arrebatamento. Por quê? Porque Paulo, ele falou isso. Quando Paulo, numa certa vez, ele estava escrevendo a sua carta, ele disse para os crentes daquela época, 2000 anos atrás, que era para eles não ficar demonizados, aleluia, não se corromper, porque Cristo ainda não estava para vir buscar a igreja naquela época. Paulo sabia
sabia e compreendia, aleluia. Ele compreendia que Cristo estava. Ainda dia demorou um pouco para buscar a igreja. Por quê? Porque lá na frente, quando ele escreve a sua outra carta, aleluia, ele fala lá no capítulo 4, que expressamente o Espírito diz, ele estava profetizando e escrevendo com toda a certeza, categoricamente, o Espírito estava revelando a ele. O Espírito expressamente diz, aleluia, que muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos à doutrina de demônio, aleluia, espírito enganadores. O que Paulo queria dizer com isso? Que antes de acontecer isso, Cristo não iria arrebatar sua igreja. Então nós entendemos na época de hoje que essa é a época. Por quê? Porque muitos crentes, muitos obreiros, muitas irmãs e muitos jovens, eles têm se apostatado, eles têm se afastado, eles têm abandonado a fé genuína, eles têm abandonado a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que liberta, o evangelho verdadeiro. E quando nós voltamos para o ministério de Cristo, quando Cristo, aleluia, esteve aqui na terra, ele iniciou o seu ministério pregando o evangelho do reino, o evangelho que cura, que liberta, que transforma, aleluia, que expulsava demônio, que ressuscitava os mortos, que levantava os paralíticos. Esse era o ministério de Jesus, esse era o evangelho que Cristo pregou no seu ministério terreno. Aleluia! Então, nós passamos a entender que no ministério de Cristo não tem inovação. O evangelho não muda, o evangelho não tem inovação, o evangelho não tem, aleluia, não tem disso que me disse. O evangelho é a palavra. Paulo, escrevendo a sua carta, ele disse: o evangelho não é comida e nem bebida, mas é poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E a Bíblia revela isso, aleluia. Por que eu falo isso? Porque quando Cristo ele começou a pregar o evangelho, a Bíblia fala quando ele iniciou o seu ministério terreno, ele chegou numa grande festa, era um casamento, e ali acabou-se o vinho, aleluia. Mas a Bíblia fala que Jesus iniciaria o seu ministério com milagre, e Jesus agora naquela festa, naquele casamento, muita gente, aleluia, era um grande casamento, porque Jesus estava lá. E a Bíblia fala que Jesus, sabendo, sendo sabedor que o vinho tinha acabado, ele manda pegar muitos vasos, todos os vasos, até os vasos que estavam lá encostados, e não eram mais usados. Ele falou: traga todos os vasos, e mandou encher de água. E quando encheu de água, a Bíblia fala que Jesus fez uma oração, e aquela água foi transformada em vinho. Vinho fala de alegria, vinho fala de comunhão. E nessa noite, meu irmão, Jesus te olha, Jesus te conhece, minha irmã. Você é vaso, varão, você é vaso, crente. Nós somos vaso. Talvez faz tempo que você não sente o mover do Espírito Santo, o mover das águas. Mas nessa noite, Jesus está aqui, e aonde ele chega, ele enche vaso, ele transforma água em vinho, ele dá poder, ele dá autoridade, ele dá unção e ele dá energia. Se você tem isso nessa noite, levante a sua mão e agora glorifica o Senhor. Jesus inicia o seu ministério, transformando a água em vinho, operando sinais e maravilhas, aleluia. E ele cura o cego, ele cura o paralítico, ele ressuscita os mortos, aleluia, multiplica o pão, multiplica o peixe. E a Bíblia agora fala que não é mais os 12 que estão com Cristo, mas agora é 70. E Jesus continua curando o paralítico, curando os leprosos, aleluia. E agora já não é mais 70, é uma grande multidão. E aonde Jesus vai, aleluia, aonde Jesus chega, a multidão está com ele, a multidão está seguindo, aleluia. Por quê? Porque quem estava doente, ele dava saúde, quem estava com fome, ele dava pão, quem estava com fome, ele dava peixe, quem estava, aleluia, passando necessidade, ele agora supria todas as necessidades. E a multidão começou a seguir Jesus. E eu creio, aleluia, não está escrito na Bíblia, mas eu creio que houve homens e mulheres daquela época que começou a seguir Cristo e disse: não vamos nem trabalhar mais, aleluia, porque essa religião é boa,